A administração pública se refere ao aparelho estatal, ou seja, ao conjunto formado por um governo e seus agentes administrativos, regulado por um ordenamento jurídico, Bresser Pereira, 1995, que consiste no conjunto das normas, leis e funções existentes para organizar a administração do Estado em todas as suas instâncias e tem como principal objetivo o interesse público, seguindo os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Brasil, 2015, art. 37. O princípio da legalidade representa uma garantia para os administrados, pois qualquer ato da administração pública somente terá validade se respaldado em lei. Representa um limite para a atuação do Estado, visando a proteção do administrado em relação ao abuso de poder. O princípio da impessoalidade deve ser observado em duas situações distintas. Em relação aos administrados, significa que a administração pública não poderá atuar discriminando pessoas de forma gratuita, a não serem aquelas que venham privilegiar o interesse público, ou seja, a administração pública deve permanecer numa posição de neutralidade em relação às pessoas privadas. 2. Em relação à própria administração pública, a responsabilidade deve ser imputada ao órgão pessoa jurídica e não ao agente público. Princípio da moralidade. O ato e a atividade da administração pública devem obedecer não só à lei, mas também à moral. Todo aquele que objetivar algum tipo de vantagem patrimonial indevida, em razão de cargo, mandato, emprego ou função que exerce, estará praticando ato de improbidade administrativa. Exemplos: usar bens e equipamentos públicos com finalidade particular, intermediar liberação de verbas, estabelecer contratação direta quando a lei manda licitar, vender bem público abaixo do valor de mercado, adquirir bens acima do valor de mercado, superfaturamento. O princípio da publicidade é a obrigação, o dever atribuído à administração de dar total transparência a todos os atos que praticar, ou seja, como regra geral, nenhum ato administrativo pode ser sigiloso. O princípio da eficiência busca resultados e visa atender o interesse público com maior eficiência. A função desses princípios, veja mais em Princípios da Administração Pública, é a de dar unidade e coerência à administração pública, em relação direta com o direito administrativo, controlando as atividades administrativas de todos os entes que integram a Federação Brasileira, União, Estados, Distrito Federal e municípios. A administração pública exerce suas funções por meio de seus agentes, órgãos, entes e atividades públicas, garantindo a direta e imediata realização plena dos fins alçados pelo Estado. A administração pública sempre será exercida em harmonia com os princípios que regem o direito administrativo, sendo que as ações que os contrariem serão invalidadas. De acordo com a Constituição Federal, a instituição, alteração, estruturação e atribuição de competência dos órgãos da administração pública devem ser norteadas por lei ou normas regulamentadoras. Princípio da legalidade. A função dos princípios é oferecer diretrizes, uma espécie de bússola a ser seguida. No direito existe uma diferenciação entre princípios e regras. Analisando tal distinção, Madeira, 2014, p. 18. Pondera que os princípios jurídicos são hierarquicamente superiores às regras e estas não podem ser interpretadas à revelia daqueles. E quando não existe uma regra específica para regular uma determinada situação, deve-se utilizar dos princípios. Nunca, nos Estados de Direito, invocou-se tanto os princípios, podendo-se mesmo afirmar que se está diante da era principiológica do direito. Diante de tais ponderações, Madeira, 2014, p. 19, afirma então que os princípios jurídicos representam os valores materiais eleitos pela própria sociedade como justiça, sendo a partir desses valores que esses princípios se erigem, um padrão que é de ser observado. Os princípios jurídicos são preceitos vinculados aos valores fundantes de uma determinada sociedade e expressa, nessa sociedade, sua concepção do que é justo. Além dos princípios estabelecidos pela Constituição Federal, a Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo em nível federal, estabelece outros princípios que devem nortear a administração pública.
dentre os quais podemos destacar, além dos já conhecidos, os princípios da art. Segundo, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e interesse público. A administração pode assumir duas vertentes. A primeira é a ideia de servir e executar, a segunda envolve a ideia de direção ou gestão. Nas duas visões há a presença da relação de subordinação e hierarquia. Administrar para muitos significa não só prestar serviços e executá-los, como também governar e exercer a vontade com o objetivo de obter um resultado útil à coletividade. Administrar significa também planejar e elaborar ações no sentido de enfrentar os problemas vividos diariamente pela sociedade, ou seja, elaborar políticas públicas que possam orientar as ações governamentais. Em suma, podemos definir a administração pública como toda a atividade do Estado. Logo, podemos formular conceito próprio partindo da visão de Eli Lopes Meireles. O estudo da administração pública em geral, compreendendo a sua estrutura e as suas atividades, deve partir do conceito de Estado, sobre o qual repousa toda a concepção moderna de organização e funcionamento dos serviços públicos a serem prestados aos administrados. Meireles, 1994, p. 55. A organização da administração pública brasileira divide-se em administração direta e indireta. A administração direta é o conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas, aos quais foi atribuída a competência para o exercício, de forma centralizada, das atividades administrativas. Abrangendo três poderes políticos estruturais: poder executivo, poder legislativo e o judiciário. Administração indireta. A administração indireta do Estado é o conjunto de pessoas administrativas que, vinculadas à administração direta, têm o objetivo de desempenhar as atividades administrativas de forma descentralizada. A administração indireta, na análise de Eli Lopes Meireles, é o conjunto dos entes, entidades com personalidade jurídica, que vinculados a um órgão da administração direta, prestam serviço público ou de interesse público. Segundo o art. 4º, inciso I, do Decreto-Lei nº 267, a administração indireta compõe-se das: autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública,